Boa noite, né? Devido à pandemia que vem acontecendo no Brasil, eu vou trabalhar com vocês as nossas aulas, né? Conforme o plano de ensino. E hoje a nossa aula é tipos de conhecimento. Como todos sabem, meu nome é Ellen Mungo e aí eu estou disponibilizando novamente meu e-mail, caso algum aluno tenha dificuldade em acessar o material de estudo e ampliar as pesquisas, é só solicitar por e-mail que eu posso disponibilizar algumas obras em PDF para leitura. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Tipos de conhecimento. Primeiro, temos que estudar o que é conhecimento. De acordo com o site Conceito, conhecimento é um conjunto de informação armazenada por intermédio da experiência ou da aprendizagem, ou através da introspecção. No sentido mais lato do termo, trata-se da posse de múltiplos dados interrelacionados por si só, que têm um valor menor qualitativo. Em relação ao homem, nós temos um constante questionar, O homem sempre se questiona, faz indagação sobre esse mundo, sobre o que vem acontecendo, e hoje esse momento é oportuno com relação a isso. Nós precisamos nos questionar, conhecer, querer entender o porquê isso vem acontecendo, tirar dessa pandemia, desse conflito, deste momento, aprendizados, conhecimentos que serão múltiplos e que poderão ser desenvolvidos durante a nossa vida toda. E aí o homem, tem a capacidade de conhecer, de compreender o que vem acontecendo, senão nós estaríamos vivendo submissos às leis naturais somente. E hoje o homem praticamente manipula lavoura, manipula outras questões com o seu conhecimento que foi adquirido. E o conhecimento, como é um processo de desvendar, eu preciso desvendar o que vem acontecendo, então eu tenho que utilizar o objeto e ser um sujeito. O homem é um sujeito e nós temos os objetos que vão trazer com que o homem saia do conforto, saia da zona de conforto e vá buscar o conhecimento. E aí, a partir desse encaixado objeto com o ser humano, com o sujeito envolvido ali nessa questão, nós temos os conceitos que vão sendo surgidos com relação à construção, quando eu tenho as habilidades formadas, quando eu tenho essa questão voltada para desvendar o que está acontecendo com relação àquele objeto, e aí eu consigo transformar isso em conceitos, em formas, em conceitos que são praticados por toda a humanidade a partir de um certo momento. E o homem procura, se rodear de várias maneiras de crescer e adquirir esse conhecimento com o passar dos anos. E aí esse conhecimento, ele é uma ação ou efeito de conhecer, ação de conseguir entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Então, sempre a experiência, nós não podemos deixar de lado esse conhecimento que é passado pela experiência, e aí isso é levado em consideração. Então, no caso da pandemia hoje, nós temos experiências de pesquisadores, de cientistas que estão sendo colocados, sendo utilizadas para a questão do conhecimento científico. Mas aí eu preciso saber por que eu preciso aprender, Nosso mundo é dominado, e aí eu preciso ter o caráter útil, o porquê de conhecer, o porquê de eu ter esse conhecimento para uma realização minha, profissional e pessoal. Então eu preciso, além de ter o conhecimento, eu preciso saber o porquê eu preciso ter esse conhecimento, o porquê que eu preciso aprender. Então, todo acadêmico e todo profissional, ele precisa aprender e estar apto, e pronto a receber esse conhecimento. Por quê? Porque ele precisa se posicionar, ser útil, Aquele conhecimento precisa ser útil para a sociedade. Então, eu vou colocar a minha teoria e a prática, e aí me posicionar como ser humano, E aí conseguir ser útil, tanto pessoal, como social, e como profissional dentro da sociedade. E aí eu trouxe um provérbio para a gente refletir nesse primeiro momento, que o conhecimento, ele é um jardim. Se ele não for cultivado, ele não pode ser colhido. Boa noite, bom dia ou boa tarde, caros alunos. No início do vídeo, nós trabalhamos o que é conhecimento, a importância de adquirir esse conhecimento. E, novamente, eu vou disponibilizar meu e-mail
né, para possíveis consultas, solicitações de leitura e demais assuntos que vierem, que podem surgir com relação à nossa disciplina. Então, a nossa disciplina, nesse momento no plano de ensino, nós vamos trabalhar tipos de conhecimento. O primeiro conhecimento que nós vamos trabalhar é o conhecimento senso comum, também tem a terminologia usada como conhecimento vulgar ou popular, que ele é obtido ao acaso, né, de modo espontâneo, a partir da experiência da vida cotidiana da pessoa. É o resultado de experiências repetitivas e casuais que são transmitidas ao indivíduo de geração em geração. Então, nós temos conhecimento que ele pode ser adquirido com o passar, né, do tempo, né, que é passado de geração para geração, e ele é resultado de experiências casuais. Por quê? Porque o homem, quando nasce, ele encontra no mundo, né, coisas dotadas de significação, transmitidos pela sociedade. Seu crescimento consiste, né, inicialmente, em viver em um mundo de objetos, experiências, informações que ele mesmo não criou, mas herdou. Então, são questões, são conhecimentos que nós não inventamos, né, nós não criamos, mas nós herdamos, que é a questão que esse conhecimento ela é transmitido de geração em geração. Então, nós podemos dizer que o conhecimento vulgar ou popular, senso comum, é um conhecimento do povo. Este é fragmentado e superficial. A pessoa conhece a sua realidade, vive a sua aparência, mas ela não faz nenhuma análise com relação a ela. Então, ela tem um conhecimento superficial. Ela não vai fazer um aprofundamento com relação àquele conhecimento. Ele também é constituído pela necessidade de se buscar resolver problemas imediatos a partir de uma observação, né, e experiências populares. São questões que devem ser resolvidas de imediato, são problemas que vão acontecendo e que eu preciso resolver de uma forma imediata, né, e eu preciso entregar um resultado para aquela realidade. E isso vai acontecendo dia a dia, mas ele não traz uma relação complexa, com uma profundidade, com técnicas aplicadas, né? E ele vem trazendo somente soluções para os problemas com relação à nossa sobrevivência. Conhecimentos que não possuem aprofundamento, né? Ficam no mero entrega de soluções de problemas do cotidiano. E essas relações, elas acontecem, esses conhecimentos, né, eles vão sendo adquiridos com questões casuais, entre acertos e erros, sem uma fundamentação metodológica, analítica e sistemática. Então, eu volto a afirmar, eu tenho um conhecimento fragmentado e superficial. Ele não possui uma fundamentação metodológica, um aprofundamento, uma sistemática, né? Então, nós temos conhecimentos vulgares, que são comer jaca e tomar água faz mal, chupar manga e tomar leite faz mal, tomar suco de limão pode causar hemorragia, colocar o livro embaixo do travesseiro antes de dormir facilita a memorização. Então, são cotidianos, são questões que foram introduzidas no cotidiano e que hoje elas são passadas de geração em geração. E aí nós temos que ressaltar, né, que o tipo de conhecimento ele permite que o homem venha conhecer o fato e a sua ordem aparente. No caso do conhecimento vulgar e popular, não significa que ele não seja verdadeiro, pois, em alguns casos, o conhecimento do senso comum, conhecimento vulgar e conhecimento popular, ele foi questionado, né? Pesquisadores buscaram metodologicamente fazer uma sistemática, utilizando técnicas de pesquisa, e chegaram a uma comprovação científica. Então, nós temos alguns conhecimentos que saíram do conhecimento vulgar,
popular, senso comum, e foram para o conhecimento científico. Por quê? Porque alguns cientistas, pesquisadores, se dedicaram, né, e se questionaram com relação a esse conhecimento. Aí nós temos as características do conhecimento vulgar, né, popular e senso comum. Ele é subjetivo, o próprio sujeito organiza suas experiências e seus conhecimentos. São explicações para os fenômenos baseados somente nas experiências de vida e em crenças pessoais, né? Eles costumam ser replicados, né, de suas crenças pessoais. Ele também é assistemático. A organização das experiências particulares do sujeito não visa uma sistematização de ideia. Então, no conhecimento comum, popular, ele não tem uma sistematização de ideia. Ele é superficial, né? Conforta-se e conforma-se com a sua aparência, não se preocupando em investigar aquela essência, não se preocupa em investigar o porquê das coisas, não se preocupa em analisar com profundidade. Então eu tenho um conhecimento superficial. Ele é acrítico, né? Ele não se preocupa em se posicionar criticamente, em chegar à verdade, né, aceitas por métodos que poderão ser utilizados. Ele simplesmente aceita por uma convicção. Ele é falível, né? Sujeito a experiências casuais. Como ele é construído com erros e acertos, ele não se preocupa em compreender e explicar os fenômenos, então ele é um conhecimento falível. E ele é ametódico, ele não tem um processo investigativo, ele não segue um rigor metodológico. Então essas são as características do conhecimento do senso comum. E aí eu trouxe uma mensagem, né, que é dita: então, bem-vindo ao senso comum, ele vai te chegar no máximo aonde todos chegaram. Então, se eu ficar só no senso comum e no conhecimento popular ou vulgar, eu vou continuar passando, né, esse conhecimento, transmitindo de geração em geração, e eu não vou, né, questionar, eu não vou aprofundar, buscar o porquê, eu vou continuar na questão superficial. O próximo conhecimento, né, que ele é um conhecimento empírico, em algumas obras ele vem sendo apresentado como um conhecimento, mas ele, em outras obras, nós temos o conhecimento empírico também identificado como conhecimento popular, né? Porque ele é ele é apenas uma observação. Por vezes ele é baseado em experiências sem necessidade de comprovação científica. Então ele não é metodológico, ele não preenche requisitos que levam ele a sair do conhecimento popular e vulgar, né, do senso comum, para um conhecimento científico. É que ele é obtido no dia a dia, independente de estudos ou critérios de análise. O próximo conhecimento é o conhecimento teológico, o da fé. Ele é um conhecimento que apresenta um conjunto de verdades aceitas pelos homens a partir de revelação divina. O que se revela é a vontade de Deus em um crente e confia cujos desígnios ele cumprir. O conhecimento teológico, ele fornece respostas para as questões não elucidadas pelas outras modalidades de conhecimento. Ele apoia em doutrinas cuja apropriações foram ditas como sagradas, né, foram reveladas pelo sobrenatural. São conhecimentos considerados como verdadeiras, infalíveis e evidências nunca postas em dúvida pelas pessoas que possuem fé. Então, eu tendo fé, eu não vou colocar isso em dúvida, porque o sujeito ele acredita numa revelação divina, né, num poder de força superior. Então, ele mantém esse conhecimento. E aí, o conhecimento teológico parte de um pressuposto que os textos sagrados constituem um conjunto de verdades e que os homens chegaram mediante revelação, que chegou ao homem mediante revelação divina e foi aderido pelas pessoas e passada a ser um ato de fé
decorrente de uma revelação, né, de um criador, de um superior, aquele ser que hoje pode ser considerado como um homem de fé. E aí a lei divina, ela é instituída a ordem do mundo natural e do mundo humano. Essa lei geralmente é revelada pelo ser divino a um homem que vai fazer o papel de intermediário, profeta, vidente e outros termos utilizados por quem pode receber esse conhecimento. E aí nós temos, né, as características para o conhecimento teológico, que é inspiracional, que são princípios subjetivos que direcionam o fiel e o crente a ocorrerem a partir de uma razão iluminada. Ele é sistemático, né? Então são textos sagrados que constituem um conjunto de verdades reveladas e que só não explicam a ordem do mundo natural, como também a ordem do mundo humano, como uma obra do Criador apresentando a sua origem. Não verificável, né? Ele é formado por um conjunto de verdades e que os homens chegaram mediante a revelação divina. Ele é feito por adesão das pessoas e passa a ser um ato de fé decorrente de uma revelação do Criador àquele sujeito. E aí nós não temos a existência da preocupação de se colocar à prova isso que foi passado por esse sujeito que recebeu essa revelação. E o acrítico, né? Não há uma preocupação de crítica, de se questionar, de se revelar, de se experimentar e colocar isso à prova de uma verdade. E ela é infalível. As revelações divinas não podem ser demonstradas, experimentadas. São infalíveis e nunca postas em dúvidas pelos que têm fé. Pelos que possuem fé, elas não são colocadas em dúvidas. Então, para quem não tem fé, é lógico que ele não pode não ter esse conhecimento teológico, mas ele deve respeitar esse conhecimento teológico. E o outro conhecimento que vamos abordar hoje é o conhecimento filosófico. Ele pode criar um pouco de confusão, mas assim, eu fazendo essa apresentação e aí vocês também ampliando com as leituras em casa, eu acho que vai ficar de fácil memorização. O conhecimento filosófico, né, ele traz da questão da filosofia, que a palavra filosofia significa amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. E filósofo é quem ama a sabedoria, tem amizade pelo saber e desejo de saber. O conhecimento filosófico trabalha com ideias, revelações conceituais, coerentes, não redutíveis a realidades materiais. Ele procura compreender a realidade em um contexto universal que possa ser percebido pelo homem. Propõe, né, fortalecer um conteúdo reflexivo, sempre trazendo as reflexões e com relação à lógica de mudanças e transformação daquela realidade. E indaga sobre o homem e as coisas da vida. Então sempre a gente tem que memorizar que o conhecimento filosófico ele vem indagar sobre o homem e as coisas da vida. Nós podemos dizer que o conhecimento filosófico é uma constante, você sempre vai se indagar. Por quê? Porque cujas respostas se tornam objeto de novas indagações. Então sempre eu vou estar indagando, E a postura de indagação e reflexão para descobrir e compreender a natureza das coisas. Então sempre a filosofia vai em busca de continuar o sentido último das coisas e buscar e sempre ter uma postura de indagação e reflexão para descobrir e compreender a natureza das coisas. O conhecimento filosófico, ele indaga sobre os conceitos postos pelas ciências e também sobre as questões que não se situam em âmbito das ciências. Busca dar um sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Delimita e fragmenta, analisa o objeto da pesquisa, enquanto só um minutinho. A pesquisa científica ela difere
do conhecimento filosófico, porque o científico ele delimita, fragmenta e analisa. O filosófico, ele sempre busca, de uma maneira geral, né, atingir e se preocupar com a questão da concepção do universo. E aí a filosofia vai além das possibilidades das ciências experimentais e continua sempre a questionar o real, mesmo com todo o avanço da ciência. Então nós temos o conhecimento filosófico, que vai além das possibilidades das ciências experimentais e continua sempre a questionar o real, mesmo com todo o avanço da ciência. Então, nós vamos continuar o conhecimento filosófico. Ele decorre de uma razão pura, ou seja, de um desejo natural do ser humano. Por ele, o sujeito quer saber, por amar o saber e não para fazer o uso prático dele. É um tipo de conhecimento pouco praticado nos dias de hoje. E aí nós chegamos no conhecimento científico, né? Que ele é tido, ele é um tipo de conhecimento racional, sistemático, metódico e objetivo. Essas são as características do conhecimento científico. Ele é racional, sistemático, metódico e objetivo, que busca a veracidade dos fatos e fenômenos para além das aparências. Então eu não fico na superficialidade, né, no fragmentado. Eu preciso saber com profundidade o que me levou a acontecer isso. O conhecimento científico ele é diferente do conhecimento filosófico, né, do conhecimento teológico e do conhecimento vulgar, porque ele constrói proposições ou hipóteses que podem ser testadas por experimentação. Então, sempre o conhecimento científico ele vai se diferenciar dos demais conhecimentos estudados hoje. Por quê? Porque ele sempre vai construir proposições, problemas e hipóteses que poderão ser experimentados. Ele resulta de uma investigação objetiva, crítica, metódica, analítica, sistemática e verificável. Ele é um conhecimento comunicável e falível. Esforce-se na interpretação dos fenômenos. Procura as relações entre os componentes do fenômeno para enunciar as leis gerais e constantes que regem essa relação. Então, sempre o conhecimento científico ele vai ter que buscar a interpretação dos fenômenos e procurar as relações dos componentes para depois elaborar as leis gerais e universalizar isso como válida para todos da espécie. O conhecimento científico ele é produzido pela investigação científica, né, por meio de seus métodos e suas técnicas, que poderão ser aplicadas dependendo do problema levantado. E aí surge da necessidade de encontrar soluções para os problemas propostos e do desejo de fornecer explicações que possam ser testadas e criticadas. Então sempre nós vamos ter a questão da crítica, de ter essa questão de rever conceitos, colocar sempre, testar o que foi nos entregue. Sempre nós vamos ter o exame crítico contrastado com a realidade e submetido a teste de qualquer época e de qualquer lugar. Melhor exemplo do conhecimento científico hoje é a questão dessa pandemia, onde vários cientistas estão estudando, utilizando métodos, né, utilizando a investigação científica e os métodos e suas técnicas para chegar a um resultado, né, a entregar uma resposta ao problema que é essa contaminação generalizada do mundo inteiro. E aí nós vamos se apegar a esse conhecimento científico, né? Os conhecimentos senso comum e popular com relação a evitar a proliferação, né, e a pandemia acaba esbarrando o conhecimento científico. Por quê? Porque nós estamos no aguardo do conhecimento científico para a produção de uma vacina, de um medicamento, e isso nós vamos conseguir desenvolver, e aguardamos o desenvolvimento dessa pesquisa com relação aos colegas que estão fazendo e realizando a pesquisa. Mas tudo vai dar certo e até a próxima aula. Deixo aqui as referências utilizadas para preparar a aula e junto com a aula vou disponibilizar um artigo científico para leitura.